Senhores, bom dia, bom falar com vocês, bom almoço para quem está indo agora almoçar, tá? Eu estou voltando a tratar de um tema que é problema não só de Fortaleza, mas com certeza hoje é um problema do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, saneamento básico é um dos principais problemas que o Brasil sofre, que o Brasil vive, e é lamentável a situação da minha cidade hoje. Fortaleza hoje, pessoal, teve um ranking feito pela Tata, que é o Instituto Trata Brasil. Instituto Instituto Trata Brasil, em que ela elenca as 100 maiores cidades do Brasil. E Fortaleza hoje está na 66ª posição, no ranking das cidades com atendimento total de água. Ou seja, somente 89,14% dos cearenses, aqui dos fortalezenses, para ser exato, eles têm o total do atendimento de água. Em comparação com aqui no estado do Ceará, tem uma cidade que fica numa situação melhor que Fortaleza, que é a Caucaia, que está em 63ª. Fortaleza é a 66ª cidade em atendimento de água no Ceará, com 89,14%. Ou seja, a situação da nossa cidade é bem crítica, mais de 10% da população não tem acesso à água na nossa cidade, aqui no município de Fortaleza. Com relação a esgoto, a nossa situação é um pouquinho pior, certo? Nós somos o 69º lugar, e nós somos a 16ª pior capital em tratamento de esgoto, certo? Entre as 100 maiores cidades do Brasil, o Brasil ocupa o 69º lugar e ela é hoje a 16ª capital com menor distribuição no sistema de esgoto de todas as cidades, segundo o Instituto Trata Brasil. Ou seja, na nossa capital, até o ano passado, mais ou menos 15,78% dos cearenses, aqui dos fortalezenses, eles não têm acesso à água, não têm acesso à água tratada, né? E mais da metade dos habitantes, 52,5%, eles não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, a situação de Fortaleza, a situação dos nossos conterrâneos, ela é triste, né? Nós estamos numa situação extremamente complicada no Ceará para resolver o problema tanto de água como de esgoto. Eu lembro que mesmo que você não tenha tratamento de esgoto, você paga 100% do valor da água. Ou seja, você consumiu R$100 de esgoto, você vai pagar R$100. Você consumiu R$100 de água, você vai pagar R$100 de esgoto, ainda que você não tenha tratamento de esgoto. É um caos a situação do município de Fortaleza e de quase todas as cidades do Brasil com relação ao tratamento de água e de esgoto. Um índice interessante é que fala que hoje a perda de água potável ela é de 45,73%, ou seja, a nossa perda hoje em todo o Ceará, o sistema de distribuição que é ineficiente e é precário, nós perdemos mais ou menos 45,73% somente na distribuição de água aqui no estado de Ceará, ou seja, com perdas, com vazamentos, contudo se perde 45,73% de água. Interessante. Vocês nunca ouviram a Coca-Cola falando assim, consuma menos Coca-Cola, ou empresa de água engarrafada dizendo, consuma menos água. Mas você vê a CAGES e a Coelce dizendo, consuma menos água, consuma menos luz, né? Porque na prática eles não são donos, né? Não são proprietários. Aquilo que pertence ao Estado não pertence a ninguém. Ou seja, não há um incentivo tão grande em ser eficiente para se ganhar mais dinheiro, para se obter mais lucro. Não se tem esse objetivo. Na realidade, quando você tem esse objetivo de buscar mais dinheiro e mais lucro, você vai cuidar melhor e vai servir melhor as pessoas. O Leandro Cristóvão fala que ninguém tira o título da Baía de Guanabara. É verdade, meu cara. Mas aqui o meu foco é o meu município, é Fortaleza. Por isso que eu estou falando da situação do que a gente vive hoje aqui na minha cidade. É óbvio que a situação do país é ruim, certo? Eu imagino que a situação do Rio de Janeiro seja caótica, mas a situação aqui do Fortaleza é séria porque nós temos um problema maior de ausência de água, de suposta ausência de água do que vocês. Por que eu falei suposta? Israel, né, seria um paralelo que a gente poderia fazer como exemplo de seca, está sobrando água, né? Hoje eu vi uma notícia há pouco sobre Israel, dizendo que lá em Israel hoje nós temos excesso de água. Olha aí a diferença. Enquanto Fortaleza tem falta de água, lá tem excesso de água. Sabe, agora uma equipe israelense que veio para cá estudar a situação da seca do Ceará diz, no Ceará não há seca.
o índice pluviométrico do nosso estado, ele é 4 vezes superior ao de Israel. Ou seja, nós temos 4 vezes mais a incidência de chuva, de índice pluviométrico em chuvas aqui no Ceará do que em Israel, e além de termos 600 quilômetros de costa marítima, ou seja, nós temos água. O que falta é exatamente liberdade para que empreendedores possam investir no sistema na produção, na distribuição dessa água e esgoto privada. É isso que é impossível ser feito hoje. Praticamente o que nós temos hoje é o monopólio da CAGES, em que só ela pode prestar esse serviço para o município de Fortaleza. Lembrando que o município de Fortaleza é sócio, é acionista da CAGES hoje. Fortaleza, e a informação que nós temos hoje, e aí eu agradeço claramente a minha querida amiga Ana Isabel, né, minha comadre, você padrinho do filho dela com o Caio, da Valentina. Agradeço as informações que ela me passou, e uma das informações que ela me passou é que o Castanhão, que é o nosso principal fonte de abastecimento de água de Fortaleza, ela hoje possui somente 7% do seu volume total. A COGEC, que é a empresa que faz a distribuição, que faz a organização do sistema de água aqui do Alto, da bacia do Alto de Jaguaribe, vai liberar o açude Oroz, que é um outro açude que também pode abastecer a cidade, em que ela vai liberar a invasão de 11 metros cúbicos para chegar aqui em Fortaleza e resolver o problema de água da nossa capital. O açude Oroz hoje só está com 32,7% da capacidade de armazenamento. Mesmo com esse aporte de água, a COGEC, que é essa empresa que administra a água do Ceará, ela não descarta a possibilidade de haver um contingenciamento de água em toda a região metropolitana. Ou seja, Fortaleza vai ter água, mas quem está em Maracanaú, né, quem está em Pacajus, quem vai estar em Horizonte, provavelmente não vai, Calcaia, provavelmente vai ter uma dificuldade maior de água, como é a situação que nós temos hoje em bairros periféricos. Hoje, como eu disse, somente uma empresa pode distribuir água, que é a CAGES, e somente uma organiza a água, que é essa COGE. Na prática, a gente deveria abrir ao máximo para permitir que novos empreendedores inovem e apresentem soluções para a água, né? Sair dessa ideia de que um burocrata pensando na sua mesa pode resolver o problema e permitir que a ordem espontânea, né, que de fato funciona, possa resolver o problema de água em todo o estado do Ceará. Grande Ricardo, prazer, amigo. Ricardo Gomes, futuro vereador do município do Rio Grande do Sul. Prazer tê-lo por aqui, né? Tenho certeza que você vai melhorar o Porto Alegre, assim como eu espero melhorar a nossa cidade, permitindo não nós melhorarmos a cidade, né? Mas sem dúvida que os empreendedores, aqueles que movem o mundo, possam melhorar a cidade da gente, tornar a nossa cidade mais rica, as nossas cidades mais ricas e mais prósperas. Leandro disse que viu a matéria de saneamento no Japão e eles têm uma perda de 3% no tratamento e envio de água na residência, né? Que é de Santa Catarina, querida Santa Catarina, terra que eu adoro, não do Rio de Janeiro. Né? Nós temos aqui em Fortaleza, Leandro, que é uma cidade que é séria em relação, um problema sério, historicamente em relação à água, nós temos um problema sério e a nossa perda de água é de 45,73%. Ou seja, a situação do nosso estado, a situação do estado do Ceará é crítica e a possibilidade de racionamento de água em Fortaleza é iminente. Isso deve acontecer em breve e nós precisamos, como bem o Ricardo está dizendo agora, acabar com o monopólio da CAGES, acabar com o monopólio da COGE, né, que permitir que essas empresas que fazem essa distribuição e esse sistema de organização permitam que outros venham. Né? Aquela história, né, Ricardo? Não vamos defender só que acabe, não. Já que o pessoal gosta da ideia de ter o estatal lá, tudo bem, se a estatal é tão boa, deixa ela funcionar. Vamos permitir que outros concorram com ela e entrem no mercado. Aqui para nós baixinho, eu acho que deveria ser privatizada o mais rápido possível e abrir o mercado. Mas tem gente que não acredita nisso ainda. Vamos abrir pelo menos o monopólio, vamos quebrar, né, essa possibilidade, já que ela é tão boa, vamos abrir para a concorrência. A diarista daqui diz que não tem esgoto e mesmo assim ela paga. Essa é a realidade em quase todo o Brasil, tá, Isadora? Em quase todo o Brasil, onde não se tem esgoto, se paga pelo esgoto, ainda que você não tenha um esgotamento sanitário na sua casa. O sistema público de saúde, isso tem um problema sério, que aí você vai à ideia de gastos. Um dos paradoxos dos gastos, e o Ricardo sabe bem disso, meu amigo Ricardo Gomes sabe bem disso, ele sabe que quanto menos eficiente é o Estado, mais recursos ele recebe, né? O paradoxo que você tem no Estado. Quanto menos eficiente é o negócio, é porque faltou dinheiro, o serviço ou o produto, é porque faltou dinheiro e o Estado precisa receber mais dinheiro para conseguir fazer aquilo que ele não fez bem com o dinheiro que ele tinha. É uma lógica absurda, né? Porque a iniciativa privada tem por objetivo fazer bem feito, de forma efetiva, de forma mais barata e eficiente. Esse é sempre o objetivo da iniciativa privada. Já na iniciativa pública, aquilo que funciona mal tende a receber mais dinheiro. Só para vocês terem uma noção do absurdo que foi de gasto já com isso, nós gastamos nacionalmente 21
1.100 bilhões, mais ou menos de 2009 para cá, 2007 para cá, nós gastamos 21 bilhões e 100 milhões de reais somente em esgotamento sanitário e não resolveu. A situação do estado do Ceará e a situação de todo o Brasil é caótica em relação a isso. Porque a solução, Tiago, a solução, Roberto, que você está falando, nada, simplesmente nada funciona nesse país, está falido. Porque na realidade a gente pensa que o Estado vai solucionar tudo. Nós temos que tirar essa ideia de que o Estado vai solucionar tudo e permitir que a iniciativa privada solucione, deixe ela fazer à vontade, abrindo a concorrência, abrindo ao mercado. Tiago Meirelles pergunta, Rodrigo, mais barata? Dá bilhão? Meu caro, não dá bilhão não. Aqui, ó, a bancada aqui deu de 21 bilhões. 21 bilhões e não resolveu praticamente nada. A situação continua caótica. Ou seja, dá bilhão. Na realidade, só tirar aqui no Ceará os Ferreira Gomes da política já dava bilhão fácil. Só as obras que eles não acabaram já dava bilhão fácil. Certo? Isso tudo acontece, né? Você tem uma situação absurda que a gente tem atraso no projeto executivo, demora na licença ambiental, adiamento por conta de crise hídrica. É absurdo. A situação para não funcionar é absurda, porque na realidade a solução que se pensa é sempre a solução da caixinha, né? O burocrata acha que faz uma lei, essa lei vai liberar recurso, esse recurso vai fazer a determinada obra, essa obra vai resolver o problema. Na prática, a obra não resolve o problema, o recurso não é suficiente para isso e esse cara que supostamente está servindo ao Estado vai lá e pede mais recursos para fazer a obra que ele já tinha orçado no valor menor. Ou seja, não tem como funcionar e foi feito para dar errado. O objetivo é tire o Estado do meio e deixe as pessoas conseguirem resolver os seus próprios problemas, permitindo, obviamente, com menos tributação e com mais liberdade, para que o empreendedor que queira entrar nesse ramo, ele entre sem ter que estar subordinado aos desmandos que você tem hoje na burocracia estamental. Muito se falou, e aí eu entro num tema que tem relação direta com o saneamento básico, que é a ideia dos mais médicos. Né? Se falaram que os mais médicos, aquele sistema escravocrata trazido pelo governo federal, a solução do regime da questão médica, que o grande problema da saúde do Brasil eram os médicos, e os médicos sempre respondiam que o principal problema do Brasil em saúde básica estava na falta do saneamento básico. Na prática, o que a Isabel, minha amiga Ana Isabel Fernandes, que está me ajudando nesse texto, disse, é que Fortaleza, não só Fortaleza, mas a nível nacional, a epidemia relaciona com a falta de saneamento que engloba abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas potáveis urbanas. Ou seja, tudo aquilo que nós não temos no nosso estado e tudo aquilo que nós esperamos que sejam feitos pelos órgãos estatais, pelos burocratas, certo? E sejam resolvidos por eles. A minha visão, né, como eventual político, é que políticos não resolvem nada. E o meu objetivo na política é exatamente limitar o poder de políticos e aumentar o poder das pessoas. Eu acho que esse deve ser o foco central, permitindo que as pessoas consigam inovar e melhorar a condição de vida da sua população. Solução, Rodrigo, você falou de vários problemas, você falou a solução en passant, mas existe solução para esse problema de saneamento básico? Claro que existe. Em locais que foram privatizadas a água, por exemplo, o Chile, a situação melhorou bastante, o aumento da distribuição de água melhorou bastante e essa circunstância permitiu que locais recebessem de fontes diferentes, de provedores diferentes, né, desse sistema de água e de esgoto. Ele permitiu que houvesse uma maior concorrência e soluções diferentes para aquela situação específica. Ou seja, meu caro Manuel, querido amigo Manuel Valente, certo? A solução para isso, na minha opinião, e isso já aconteceu em outros países, é privatizar e abrir ao mercado ao máximo. Ou seja, a CAGES precisa ser privatizada para ontem, certo? A COGEP precisa ser desregulamentada para ontem, a ACE precisa desregulamentar ao máximo e permitir que os empreendedores entrem no mercado e possam disputar esse mercado com a CAGES, apresentando novos sistemas de água e de esgoto. Lembro que a CAGES é uma empresa privada, né? Sociedade de Economia Mista. Ela não pode ter monopólios nenhum porque ela concorre em tese, pela lógica da Sociedade de Economia Mista, nas mesmas condições da iniciativa privada. Na prática, né, a Coelce acaba sendo um serviço estatal, monopolista, privado, não permitindo que ninguém entre nesse mercado. Uma situação semelhante que acontece com a Coelce. Né? A Coelce é uma empresa privada, mas ela serve de forma monopolista a distribuição de energia no estado do Ceará, o que é um absurdo. Vamos permitir que hajam outras soluções e outras possibilidades. Vamos sair da caixinha e pensar que a solução só parte de burocratas. Eu não acredito em políticos. Eu acho que nenhum de vocês que está me ouvindo acredita.
E meu objetivo como político é exatamente limitar o poder de políticos. Ah, Rodrigo, é um contrassenso? Não, amigo, política é contenção. Política para liberais, ela é contenção, ela nunca será a solução. Quem dá a solução são as pessoas. Quem consegue melhorar o mundo, melhorar a sua condição, melhorar a condição de vida das pessoas, são as pessoas. E são exatamente esses empreendedores que podem fazer isso, que devem ser valorizados. Né? Próxima terça começa de fato a campanha e eu posso começar a apresentar propostas reais. Né? Aqui eu estou apresentando só ideias, mas eu posso apresentar propostas no sentido de por exemplo, um dia privatizar, né, vender a parte do município, que o município é proprietário da CAGES, e já começar a forçar a privatização da CAGES, né, para a iniciativa privada e abrir ao mercado em Fortaleza o mais rápido possível, não só no mercado de água, mas no mercado de energia, certo? No mercado de distribuição de energia, de água e de qualquer coisa, de lixo, né, em qualquer coisa que possa ser feito pela iniciativa privada, eu tenho certeza que será feito de forma melhor e mais eficiente. Meus queridos, muito obrigado. Semana que vem nós vamos ter um grande evento aqui em Fortaleza, né? O Hélio teve um problema físico, ele vai fazer uma cirurgia no joelho e não vai poder estar, mas seguiremos no evento, né? O evento contará com o João Antônio falando sobre Bitcoin, ele vai começar um pouco mais tarde, às 3 horas da tarde. Depois será depois a Sociedade de Debates vai falar sobre erística, sobre oratória. Depois o Felipe Hermes, do Spotniks, vai tratar, e o Raduan Melo vão tratar sobre crise. E no fim, à noite, eu falo sobre as soluções de liberdade para Fortaleza. E no fim, uma mesa redonda trabalhando sobre as ideias de liberdade, né, sobre a escola austríaca, como isso pode mudar a situação da nossa cidade, como nós podemos mudar a situação do nosso município, como a gente pode tornar ele mais rico e mais próspero. Vai ser um prazer contar com vocês, né, bater um papo sobre isso a partir no dia 17 de agosto, às 3 horas da tarde. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.